Hoje falaremos sobre a sociedade e cultura mineira do Brasil colonial, as Irmandades Mineiras e também um pouco sobre a arte barroca. No período aurífero, a maioria da sociedade mineira era composta de escravos. Além do trabalho nas minas, eles realizavam outras tarefas. Podiam trabalhar, por exemplo, como vendedores ambulantes, na condição de escravos de ganho, que prestavam serviços a terceiros com a obrigação de entregar a seus proprietários a maior parte da renda desse trabalho. Desse modo, era possível guardar uma parte da renda obtida com o comércio ambulante e, em alguns casos, até mesmo uma quantia suficiente para comprar a própria alforria ou a de um parente, inclusive a da companheira ou companheiro. O mercado da região mineira era também espaço das mulheres, principalmente escravas e ex-escravas, as chamadas negras do tabuleiro. Vendiam diversos produtos pelas ruas das cidades e nas lavras. Elas também trabalhavam como fiadeiras, tecelãs, padeiras, costureiras, rendeiras, lavadeiras, roceiras e parteiras, além de fazer todos os tipos de serviços domésticos. Então a gente tem aí diversos ofícios diferentes dentro dessa sociedade. Para fazer o trabalho nos garimpos, era utilizada a mão de obra escrava. Estima-se que eles chegaram a representar mais de 50% da população da região mineira. Foi a maior concentração de escravos registrada em toda a colônia, durante o período em que era permitida essa atividade no Brasil, né? E devido a isso, devido a essa busca pelo ouro, teve a questão da explosão demográfica ali, né, nas pequenas cidades, né? Antes da construção das cidades históricas, né? Cabiam aos escravos também as tarefas de transportar e construir obras públicas, como pontes, edifícios, chafarizes, à medida que as cidades surgiam. O trabalho nas minas foi descrito pelos viajantes que passaram pelo local como exaustivo e com alto risco de morte. Os escravos ficavam muitas horas com os pés mergulhados na água, sujeitos a doenças respiratórias, geralmente fatais. Além de passar o dia todo trabalhando no rio, os mineradores transportavam o cascalho para as margens a fim de lavá-lo, né? Ou seja, é o ouro de lavagem. Além disso, havia o risco de rompimento das escoras das barragens feitas nos rios, que matavam muitas pessoas por soterramento ou afogamento. Segundo dados do período, os africanos escravizados não resistiam por muitos anos a esse trabalho tão pesado e insalubre. A aguardente de cana, ou a cachaça, era item indispensável aos trabalhadores, pois além de fornecer calorias para o trabalho, provocava um estado de embriaguez, que amenizava a dureza do trabalho. Aos poucos, no entorno das lavras surgiram plantações de cana-de-açúcar, direcionadas à produção de cachaça nos alambiques. Na região mineradora, a chance de conseguir a alforria era maior do que em áreas da colônia em que se praticava outras atividades econômicas. Foi na capitania de Minas Gerais que se registrou o maior número de alforrias da época colonial. Estudos mostram que havia mais escravas alforriadas do que escravos, pois na região não havia mulheres livres, o que levava muitos proprietários a se relacionar com elas, libertando-as como consequência. Outras pessoas, nem todas ligadas diretamente à exploração aurífera, faziam parte da sociedade mineira. Clérigos, advogados, comerciantes,
artesãos, vendedores ambulantes, mascates, intelectuais, militares e outros profissionais que davam suporte aos setores essenciais para o desenvolvimento das vilas e cidades recém-formadas. Então a gente tem uma sociedade bem diversificada, né? Diferente das sociedades das grandes plantações, né? Nas minas, havia muitos trabalhadores livres que atuavam como garimpeiros, faiscadores, roceiros e biscateiros. Parte da sociedade era formada por pessoas ricas, entre elas os proprietários das lavras, os contratadores, os altos funcionários do governo e os grandes comerciantes. Muitos dos comerciantes enriquecidos eram antigos tropeiros, que prosperaram com a venda de gado e produtos manufaturados não fabricados na região. Era uma sociedade mais diversificada do que a formada no Nordeste ao redor dos engenhos, mas mantinha a característica da divisão entre senhor e escravo. As irmandades religiosas foram, em sua maioria, as responsáveis por uma vida cultural intensa em Minas Gerais no século XVIII. O patrimônio cultural característico desse período, as artes plásticas, a música e a arquitetura religiosa, teve as irmandades como principais incentivadoras. Elas eram constituídas por grupos organizados por fiéis católicos que não pertenciam ao clero. Elas construíam igrejas católicas e dedicavam culto a um padroeiro. Obedeciam à doutrina e às regras determinadas pela Igreja Católica e exerciam, dessa forma, um papel importante na vida social de seus membros e também no aspecto social, organização de festejos, trabalhos e preservação de aspectos da identidade cultural dos muitos africanos que chegavam em Minas Gerais. Além da vida religiosa, estes grupos proporcionavam segurança e ajuda mútua para os negros escravos. Auxiliavam na compra de cartas de alforria. Outras irmandades eram responsáveis pela Casa de Misericórdia, um hospital. Existiam irmandades de diversas constituições, podendo ser só de homens brancos, da elite, negros escravos, negros alforriados, ou todos os tipos de pessoas. A arte colonial na região mineira caracterizou-se pelo barroco. Com caráter didático, esse estilo constituía na Europa a arte da Contra-Reforma, que expressava os fundamentos da fé católica por meio das construções, pinturas e esculturas que difundiam e enalteciam a religiosidade. Em razão da Reforma Protestante, o Barroco caracterizou-se por ser uma arte exuberante, cujo objetivo era aguçar os sentidos, enaltecer o divino e, por fim, maravilhar a alma dos fiéis. Em Minas Gerais, o Barroco manifestou-se no início do século XVIII. Um século depois de ter iniciado na Europa, teve características próprias, pois a distância das vilas litorâneas e a dificuldade de transportar materiais levou os construtores e artesãos a buscar e valorizar o uso de materiais locais. Isso deu ao barroco mineiro uma feição regional singular. A arte barroca é encontrada em diversas cidades mineiras e pode ser admirada na arquitetura das igrejas construídas pelas irmandades, na estatuária dos santos e anjos de madeira, no mobiliário, bem como na ornamentação de altares e nas grandes esculturas de pedra-sabão, um material abundante na região. Entre os artistas dessas obras grandiosas, destacavam-se Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o escultor e arquiteto Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, pintor e decorador de ouro. Sobressaíram na literatura poetas como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto, todos envolvidos no episódio da Conjuração Mineira, e na música José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, Marcos Coelho Neto, Manuel Dias de Oliveira, Francisco Gomes da Rocha, que como intérpretes, compositores e regentes produziram obras brasileiras.